Quem tem medo do comunismo? Forças Armadas, salvem o Brasil! Quem tem medo do anticomunismo? Eu. Bora mergulhar no zap bolsonarista? Não permitir que as forças comunistas devorem o nosso país. Precisamos sim dar um basta nesses comunistas. É vir no zap. Coluna do Garrone de volta, tudo bem, gente? Último vídeo do ano. Pelo menos nesse formato, eu vou viajar, tirar férias. Não é bem férias porque eu não sou CLT, então eu encaixei ali viagem, negócio, uns jobs, pleasure. A palavra é pleasure. Eu pensei em fazer na viagem, será que vocês vão gostar? Só ouvir no zap? Assim, onde eu tiver, vou parar pra um canto, pá, pum, gravo. Vou tentar alimentar vocês, vou tentar, tá? Se eu tiver forças nas férias, alimentar vocês com umas pílulas de desinformação, umas subdoses, assim, um sublingual de vir no zap, enquanto eu estiver aí pelo mundo. Torçam para que eu tenha força, para que eu não esteja muito cansado, para fazer aquilo que eu mais gosto. Talvez a segunda coisa que eu mais goste: viajar. Aguardem. Por isso, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a coluna do Garrone. Gente, eu tava com a coluna bem pensada, não exatamente roteirizada, né? Meu computador quebrou, depois eu vou contar essa história no fim do vídeo para não enrolar. E aí eu tive que imprimir, tá? Desculpa, Greta Thunberg. E não é bem um roteiro, assim, são coisas escritas. Se uma pessoa olhar isso aqui, não vai entender nada. E eu traduzo esse garronês aqui para vocês, para uma língua que eu tento me aproximar, assim, da norma culta. E eu me vi diante de duas notícias que eu achei ótimas pra gente contextualizar todo o resto do vídeo de hoje. A Standard & Poor's, agência de avaliação de risco, elevou a nota, o rating do Brasil de BB- para BB. O que isso quer dizer? Melhorou a nota do Brasil. E a S&P destaca que essa melhora se deu por conta da aprovação da reforma tributária, uma festa lá no Congresso, junto com melhores perspectivas do crescimento econômico. Ainda estamos, esse país aqui chamado Brasil, ainda está naquela zona chamada especulativa. Estamos a 2 degraus do investment grade. Investment grade. Quem está junto com a gente ali no BB? Quem está junto com o BB? Omã, Paraguai, Bahamas e Geórgia. E nós estamos logo abaixo de Sérvia, Azerbaijão e a vizinha Colômbia. Você vê aí que a Standard & Poor's não tem uma preocupação com a democracia, né? É só uma avaliação fria, técnica das contas. Se eu fosse fazer assim, a NNG Ratings, é uma instituição que eu acabei de inventar que leva as minhas iniciais, o conceito de democracia entraria. Então falar assim que Azerbaijão está melhor que o Brasil, eu fico um pouco incomodado. Podemos dizer assim, resumidamente, que a Standard & Poor's é uma instituição assim amigável com o capitalismo, enturmada com o capitalismo, para dizer o mínimo. Outra notícia que saiu que eu acho bastante interessante, do Datafolha, uma pesquisa sobre arrependimento de voto um ano depois da eleição, um pouco mais de um ano depois da eleição. 90% dos eleitores daqueles que votaram em Bolsonaro ou Lula continuam achando que seu voto foi uma boa escolha. Entre os eleitores de Lula, 9% se arrependeram e 7% dos eleitores do Bolsonaro se arrependeram, ou seja, divisão segue aí, margem de erro de 2 pontos para mais e para menos. E esse arrependimento do Lula, comparado com o Bolsonaro, 9 de Lula e 7 de Bolsonaro, está ali no limite da margem de erro. Vamos lembrar o resultado das eleições de 2022, o Lula ganhou com 50,9% e Bolsonaro com 49, pico ali. Ou seja, menos de 2% de diferença entre eles. Conclusão, mudaram as estações, nada mudou, estamos ali num país dividido. E vamos dizer que houve notícias que poderiam sensibilizar algumas pessoas por um lado e para o outro, mais para um do que para outro. Tivemos o 8 de janeiro, né, uma coisinha básica, assim, uma tentativa de golpe de Estado, invasão de prédios, depredação de patrimônio tombado, inflação caiu, o desemprego caiu bastante, teve bolsa também, bolsa é recorde, nominal, mas é recorde. Há alguns sinais positivos, mas isso não parece ter mudado substancialmente a opinião das pessoas que não votaram em Lula, porque 90% delas que votaram em Bolsonaro estão achando que o voto em Bolsonaro foi um voto bom. E aí é muito difícil comparar, porque o governo Lula é um governo que existe.
o governo Bolsonaro é um governo que é um governo do futuro do pretérito. E aí vem um gancho para minha coluna de hoje, aquela que já estava minimamente elaborada e está aqui de certa forma impressa aqui. Vou reciclar, tá, Marina? Beijo. Vamos falar de comunismo. Comunista. Olha, eu não sou comunista. Quer dizer, depende. Comunista. Pois é, para ela, que é uma nossa bolsominion de estimação aqui da coluna do Garrone, eu sou comunista. Quem tá certo? Quem acompanha aqui a coluna do Garrone vai dizer que não é ela. Ela não está certa, porque o Garrone não é comunista. Eu concordo com você, mas eu vou provocá-los, provocá-las, provocar-lhes, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas e meus deprimidinhos. Afinal, o que é comunismo? Eu vou me alinhar com Sua Excelência, o ministro atual presidente da Suprema Corte, na definição dele de comunismo. Olha só. Comunismo é um modo de organização política e econômica fundado na propriedade coletiva dos meios de produção, em uma economia planificada, na abolição da propriedade privada e numa fase intermediária conhecida como ditadura do proletariado, que antecede a abolição final do Estado. Essa é a doutrina comunista baseada no pensamento de Friedrich Engels e de Karl Marx. Temos isso no Brasil? Não, né, Barroso? No Brasil, vigora a livre iniciativa, a economia de mercado, a meticulosa proteção da propriedade privada na Constituição e no Código Civil, e não existe vestígio de ditadura do proletariado. Não há vestígio de ditadura porque nós temos eleições livres e periódicas a cada 2 anos no Brasil. E do proletariado, muito menos. Talvez a Faria Lima tenha mais influência do que, evidentemente, o proletariado de uma maneira geral. Eu só faço essa observação porque a gente precisa restabelecer no Brasil o sentido mínimo das palavras. Concordamos com o ministro Barroso? Eu acho que sim. Você aí provavelmente concorda com o ministro Barroso. Será? Saiu pesquisa Datafolha. No meio do ano, 52% dos brasileiros acham que o Brasil corre risco de virar comunista. 52%, vamos lembrar desses números. 52%. Estatisticamente, há mais brasileiros que acham que há uma ameaça comunista do que brasileiros que não acham que há uma ameaça comunista. Faz sentido? Se você pensar na definição clássica do ministro Barroso, obviamente que não. E aí tem essa tecnologia do bolsonarismo, da qual eu já falei aqui em vídeos passados, a capacidade de unir pessoas contra um mal comum. Não um bem comum, mas um mal comum. Você pegou pessoas do agro, evangélicos, empresários, pais de família, também golpistas clássicos, aqueles que são saudosistas da ditadura, aqueles que gostam de um cheiro do couro, do coturno, que tem um tesãozinho em farda, que quando vem o militar tem algo mais próximo que ele pode atingir nos dias de hoje de uma ereção de seu pênis. Existem essas pessoas com visões completamente diferentes, mas que viram no bolsonarismo um lugar comum. E aí, claro, a gente pode falar de hipocrisia. Você pode pensar no agro, por exemplo, que teve aí o Plano Safra, gigante, recorde, e o Lula é comunista. Os evangélicos, nenhuma igreja fechou, né? Talvez os pastores tenham perdido algum tipo de incentivo, apoio por um novo perdão de dívida. Se bem que com esse congresso aí talvez eles até conseguissem. Bem, empresários, o cenário econômico melhorou, lembremos aí dos dados da avaliação da Standard & Poor's. Os pais de família, bem, o governo não interferiu na família de ninguém, só se a pessoa se incomodar com uma aceitação de um conceito estendido de família que não afeta em nada o conceito da família que ela quiser formar. Os golpistas, esses têm motivo para reclamar. Você vê, por exemplo, indulto de Natal, tudo indica pelo que a gente vê, que o presidente Lula vai indultar grupos específicos, mas vai manter de fora a galera que participou do 8 de janeiro. Incluindo, sabe quem? Roberto Jefferson. Doentinho, né? Porque ele teve câncer, se recuperou, não sei o quê. Mas ele já estava doentinho quando jogou granadas e atirou contra policiais. Vamos fazer 1 minuto de silêncio por Bob Jeff? É mentira. Ó,
Eu fiquei 1 minuto caladinho aqui, refletindo sobre Roberto Jefferson, mandando vibrações pra ele. Mas aí o Renatinho cortou esse 1 minuto, tá? Reclamem com ele, tá? Eu fiquei 1 minuto aqui, muito reflexivo sobre o futuro de Roberto Jefferson. O bolsonarismo conta também com a falta de memória do brasileiro e a educação precária, não é mesmo, né? Qual foi a primeira universidade do Brasil? Foi a Universidade do Brasil, atual UFRJ, onde eu me formei. Em que século? Em que século? 20. Mas esse tipo de argumento quântico de tudo que não é bolsonarismo é comunismo, cola. Isso cola e muito. E essa é basicamente a essência do ViNoZap que vocês acompanham semanalmente aqui. Exemplos dessa falta de lógica não faltam. Essas verdades quânticas, como eu costumo falar, conclusões quânticas também, ou o duplo pensar bolsonarista me apropriando do termo criado por George Orwell, no livro 1984. Eu sempre acho que a gente está parado nesse ano de alguma forma. Aquelas previsões furadas de 72 horas, lembra? General Heleno já estava para salvar a República. Ele ia salvar a República logo depois que Bolsonaro perdeu. Um pouco antes do 8 de janeiro também ele ia salvar a República. Depois do 8 de janeiro, recente, está para salvar a República, mas não salva. Porque a gente sabe que ele não consegue fazer nenhum polichinelo e, como eu disse, não tive tempo de apurar. Se alguém tiver apurado, por favor, compartilhe comigo se ele ainda vai ao banheiro sozinho. E a juíza de Haia? Você lembra da juíza de Haia? Que Haia é aquela cidade na Holanda que tem vários tribunais. A juíza de Haia, pouco importa qual o tribunal, que tribunal teria essa jurisdição de reverter resultado eleitoral, mas não importa. A juíza de Haia viria em 72 horas. Ela ia dar ali um duplo twist carpado jurídico, um blackjack, um truco, ia bingar. E aí as eleições iam ser suspensas, os petistas iam ser presos, Alexandre de Moraes ia ser preso, talvez uma guerra civil. Sempre tem uma guerra civil, isso é uma coisa tranquila, né? Açúcar, assim, ou adoçante. É o mesmo grau de sofisticação dessa pergunta, é assim que eles tratam guerra civil. Você vai ter guerra civil, uma coisa tranque. Então, a juíza não conseguiu fazer isso. Bolsonaro, sempre que Bolsonaro ia voltar e retomar o poder, como uma espécie de Dom Sebastião, também não voltou, em 72 horas. Igrejas seriam fechadas. E o aborto, que ia ser liberado, também não foi liberado. As previsões foram furadas e as pessoas que compartilharam essas previsões, sejam pessoas físicas, autoridades públicas, ou esses grupos bolsonaristas que eu compartilho com vocês no WhatsApp, essas pessoas não ruborizam, não. Meia culpa, pra quê? Todas as previsões furadas. Você acreditaria numa pessoa que te desse tanta previsão furada? Pois é, eles acreditam. Tá distante, ninguém lembra, você fala qualquer absurdo, que já era um absurdo, mas com distanciamento histórico, o absurdo parece um pouco menor, ou no bolsonarismo parece sensatez. Bolsonaro se orgulhou recentemente de que ele era o único líder que foi na contramão do mundo e foi contra o Fica em Casa. Isso, por acaso, é uma coisa boa, né? O Brasil, 700 mil mortes, pelo menos, durante a pandemia, eu fui o único que contrariei. Exatamente, o senhor contrariou e isso permitiu a maior infecção das pessoas e centenas de milhares de vidas que poderiam ter sido poupadas não foram. Você foi realmente contra a maioria enfim, morreram pessoas. Mas eu fui contra, quer dizer que eu sou eu sou muito macho. Nós sabemos que ele é macho beta. Vacina. Vacina é o duplo pensar clássico, o duplo pensar bolsonarista clássico. Porque vacina faz mal, vai transformar a pessoa em jacaré, vai mudar a voz, o cara vai ficar com voz fina, a mulher vai crescer baba, crianças não podem tomar. Vacina é uma coisa ruim. Diante de qualquer questionamento sobre a política vacinal ou a falta de política vacinal do governo Bolsonaro, a resposta é: eu comprei a vacina. Essa vacina no seu braço foi eu que comprei, via Ministério da Saúde. Mas a vacina é ruim. Então você comprou um veneno pro brasileiro. Você está assumindo um crime, você está injetando veneno, decide, vacina é bom ou vacina é ruim. Vacina é ruim na hora de aplicar, mas é bom na hora de comprar. Não faz sentido nenhum duplo pensar bolsonarista. E tem essa obsessão com o comunismo que a gente vê muito no ViNoZap. Tem materialização desse tipo de pensamento no Congresso. Vou dar um exemplo bastante palpável e pesquisável. Está lá no site da Câmara. Projeto de lei pronto para ser votado na Câmara de criminalização do comunismo. Seria ali uma mudança na lei do racismo que fala de nazismo. Está citando lá a lei atual que é proibido, é crime, fabricar, comercializar, distribuir e veicular símbolos nazistas. Aí, com esse projeto de lei, você quer também condenar o fomento ao embate de classes, tá bom? Não pode fomentar o combate de classes,
E esse é o argumento, é o corte marxista da coisa, você dividir a sociedade em classes. E, além de proibir a divulgação da suástica, por exemplo, querem incluir ali foice e martelo, ou qualquer outros meios para divulgação favorável ao comunismo, tá bom? Quer incluir isso em lei? Esse é um projeto. Faz sentido. Você tem partidos comunistas em democracias plenas. Você tem partidos comunistas representativos entre os países mais desenvolvidos do mundo, respeitando, convertidos à democracia. O mesmo não acontece com o fascismo e também, especialmente, com o nazismo. Não existe assim, um nazismo democrático. Não, eu sou nazista, mas eu respeito a democracia. Não existe. Você já leu o Capital? Eu não li o Capital inteiro, porque são volumes e volumes, uma coisa... E o Capital, não sei se vocês já tiveram contato com o Capital, ele fala basicamente do capitalismo. A parte do comunismo está no Manifesto Comunista, que é um livrinho pequeno e tal, um manifesto, né? E no ideário bolsonarista, não dá para falar em filosofia bolsonarista, porque seria pedir demais. Mas nesse conjunto, esse emaranhado de ideias bolsonaristas, você precisa simplificar. E, para personificar, você foi lá e botou tudo nas costas do STF. Sabe, aquela coisa de... Precisa ter uma coisa de bem e mal, de desenho animado. Quando eu era criança, tinha a Liga da Justiça e aquela liga, a anti-liga, que reunia todos os bandidos, porque os bandidos ficam todos reunidos, fantasiados, num QG. É assim que funciona, né? Na fantasia, mas tem gente que acha que isso funciona. Tanto que eles falam muito do prédio do STF, da toga, como se fosse aquela Legião do Mal. Você lembra da Legião do Mal? Que era em oposição à Liga da Justiça? E quem representa esse mal absoluto pro bolsonarismo? Comunista. Ela não perde uma chance de me atrapalhar. Lembrando que no governo Bolsonaro, a princípio, os ataques e as acusações de comunismo valiam para o Congresso Supremo. Mas depois teve um acordinho com o Congresso e aí ficou tudo concentrado ali no Supremo Tribunal Federal, que virou o alvo. E se é inimigo, é o quê? Comunista. Eles já entenderam. Dá licença, por favor. O STF é comunista. Eu não sei se vocês lembram de um vídeo do STF, do Roberto Jefferson, que ele falava que o Supremo era uma espécie de braço do Partido Comunista Chinês no Brasil, o PCC. Partido Comunista Chinês. Mas aí depois também teve essa... O PCC pode ser interpretado de duas maneiras. Ou é o Partido Comunista Chinês, ou é o PCC, o primeiro comando da capital, que é aquele grupo de traficantes. E aí pode ser os dois. Ora, PCC é super versátil. PCC chinês, PCC brasileiro e tal. E o principal representante do PCC brasileiro é o Xandão, tá bom? Só que aí houve algumas declarações que na cabeça dessas pessoas acabaram confirmando essa hipótese. Que não era hipótese, para eles já era tese mais do que confirmada. Vou dar exemplos aqui. Do próprio ministro Barroso, ainda não era presidente do STF, era ministro. E disse aquela frase no evento da Uni. Acabamos com o bolsonarismo. Faz total sentido, né? Porque se a defesa do STF, a principal função do STF é defender a Constituição, e o bolsonarismo parece que sua principal meta é atacar a Constituição e a democracia, defender a democracia é ir contra o bolsonarismo. Concordamos? Concordamos. Cabe ao ministro do Supremo dizer isso? Eu acho que não. Porque eu acho que bolsonarismo não é um termo jurídico. Bolsonarismo é um termo político. E quando você tem um termo político na boca de um jurista, por mais que o STF seja um tribunal político, porque ele é indicado por políticos, presidentes, e é sabatinado por políticos, senadores, ele é um tribunal político também. Mas não precisa. Os ministros do Supremo deviam estar preocupados com os crimes cometidos por aqueles que seguem o bolsonarismo. De que crimes eu estou falando? Atentado terrorista, você lembra do George Washington? Um founding father que quase explodiu uma bomba no aeroporto de Brasília. Atentado contra o Estado Democrático de Direito, isso é um crime. Ou, não sei, assim, um crime de epidemia, um crime de assassinato da língua portuguesa. Não, isso aí não está tipificado, mas poderia. E um juiz defender a não prática de crimes? Bonito. Mas ele usou a palavra bolsonarismo. Teve outra fala do Gilmar Mendes que foi nessa linha e está completamente correta. Ele disse assim, ó, se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Por dois motivos, assim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu Moro como competente e parcial. Obviamente, por conta disso, o Lula pôde ser solto, tal, concorreu, ganhou. Pá. Só que pela mesma lógica do que eu estava falando em relação à fala do Barroso, o Supremo Tribunal Federal, se
se apresentou como um defensor não teórico, mas muito prático da democracia. Tivesse o Supremo Tribunal Federal aberto mão desse seu dever, teremos eleição. A gente tinha a minuta do golpe. Esse povo não é golpista assim teórico. O povo foi lá e faz um texto, ali um simulacro de juridiquês, para um golpe. Não, a gente só faz uma intervenção no TSE, põe os militares para decidir o resultado da eleição. Se não tivesse intervenção do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro teria conseguido avançar mais e não teríamos vitória do presidente Lula, vitória democrática em urnas que não são fraudadas e tal. Mas quando o ministro Gilmar Mendes fala que se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deve a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, vai naquela ideia que o Bolsonaro já falou e os bolsonaristas repetem, que Lula não foi eleito. O Lula foi escolhido por ministros. E aí vem Lulinha, depois da indicação e aprovação do Dino no Senado, na CCJ e depois no plenário, ele vai lá e comemora. Ele comemora o fato de ter um comunista no Supremo. Na reunião de fim de ano dos ministros, ele repetiu, ele usou a palavra-chave comunista, que não devia estar na boca dele, não devia falar nunca desse assunto. Mas ele falou que é uma palavra gatilho para os bolsonaristas, então eles veem lá essa palavra que eles consideram satânica na boca de um presidente que é... comunista. Parou, não vou mais deixar entrar. Que tal você criar uma coluna da golpista, né? Ficar invadindo esse pequeno minifúndio aqui do jornalista. Claro que o STF não é uma organização comunista, mas lembra do número, 52%. 52% dos brasileiros acham que há uma ameaça comunista no Brasil. E a gente tem que lembrar que essas pessoas, e eu estou falando do público que consome o Vi no Zap, e talvez um público mais alargado ainda, trabalha com raciocínio simplificado. Meras palavras-chave já são suficientes para dar um salto quântico e ter aquela conclusão. Né? O Lula falou que estava feliz de indicar um comunista. Uma brincadeira, uma ironia. Eu acho que ele falou aquilo porque ele estava numa reunião da galera do PCdoB, e o que ele tem para apresentar como conquista do governo Lula 3 para os comunistas? Né? Você fala o quê? Nós temos o Ministério dos Povos Indígenas, nós temos o Ministério da Igualdade Racial, você tem a ministra até esqueci, gente, tecnologia, que é comunista. É pouco, né? Aí quando você dá E também ele não podia comemorar o fato de ter aprovado uma ministra negra para o STF, porque isso não aconteceu. Então, o que ele tinha para apresentar para esse povo? Era um ministro comunista comunista peronomútil, né? Um comunista que também é católico, né? Coisas do Brasil. Mas eu vou lembrar de casos recentes, imaginemos com a cabeça de um bolsonarista, tá bom? Tá? Porque não faz sentido, mas faz para eles. Bolsonaro, ele foi considerado inelegível na primeira vez por conta da reunião com os embaixadores. Ele foi condenado por ter se reunido com embaixadores? Não, presidentes podem se reunir com embaixadores. Agora, ele usou um prédio público para fazer acusações infundadas contra o sistema eleitoral, sem nenhum tipo de prova, coisas que já tinham sido... Tanto que o TSE rebateu tudo aquilo com material de arquivo, porque não precisou nem ir... Estagiário, pega o arquivo aí e põe aí no Twitter para mostrar que o presidente está errado. Aí ele fala assim, eu fui condenado porque eu me reuni com embaixadores. E tem umas pessoas aí que se reúnem com traficantes e não é um problema. Quando ele fala reunião com traficantes, o que é isso? Flávio Dino visitou uma comunidade pobre no Rio de Janeiro. Fato, ok. Flávio Dino foi recebido por traficantes, aí já vão as conclusões quânticas. Ele foi recebido por traficantes. Ele é associado ao tráfico. Ele é traficante. Então, não foi só uma reunião com embaixadores e não reuniu com traficantes, até onde sabemos, não tem nenhuma prova disso. Então, pegou duas palavras, reunião, pronto. Não posso fazer nenhuma reuniãozinha? Outro caso, hacker. Invadiram a conta da Janja no Twitter. E aí veio a mulher a Conja, que é deputada por São Paulo. Gente, pergunta pra ela, joga ela na Paulista, fala assim, vai pra Consolação ou pro Paraíso. Ela não sabe. Ela conseguiu se candidatar. O marido dela, eles moravam juntos, mas o marido dela, um tal de senador Sérgio Moro, esse aí não pode concorrer pro São Paulo. A mulher dele pode.
A conta da Janja foi invadida, fizeram umas declarações misóginas, falaram umas besteiras lá e tal. Aí chegou a Conja e falando, nossa, agora eles criticam os hackers, mas quando o hacker da Vaza Jato invadiu o celular do meu cônjuge, eles eram contra. Invadiu o Twitter da Janja. É um crime. Invadir as mensagens do Sérgio Moro é um crime, mas ele diagnosticou o mal feito. Você vê ali a hipocrisia. Então o problema não é invadir. Quem invadia da Janja não reclamou, falou assim, que absurdo invadir. Não. Falou assim, viu, vocês criticam a invasão da Janja. E quando invadiram... Só que o cara descobriu, e ele pode responder por isso, por invasão, pode, mas o que o jornalismo fez? Houve um crime, e está ali tudo documentado. Tanto que jamais negou. Só que você usou a palavra hacker. Aí o hacker invasor não pode nem postar declarações misóginas e acusações infundadas que vocês reclamam. E quando um hacker descobre um esquema de corrupção, de conluio entre o Ministério Público e o juiz, que as pessoas falam juiz da Lava Jato, ele não era juiz da Lava Jato, ele era juiz. Lava Jato é uma operação da PF com a Polícia Federal, ele é juiz, não é juiz da Lava Jato, ele é juiz. Então falou, hacker, você comparou os dois casos, não são comparáveis. O tempo faz as pessoas esquecerem, e aí as pessoas podem falar, as lideranças políticas podem falar as maiores barbaridades. Durante a sabatina do Dino, por exemplo, Flávio Bolsonaro disse, não, porque agora já está super comprovado, aquele remédio que a gente nem pode falar o nome, já está comprovado. Aí, tipo, aquele remédio que não pode falar o nome, não pode falar o nome? Pode falar o nome, sim, você só não pode atribuir um efeito que não tem, né? Que aí o nome disso é charlatanismo. Então você não pode falar o nome da cloroquina. E tá tudo provado que cloroquina funciona. Não tá provado que cloroquina funciona. Só que essa ideia de que, por exemplo, não pode falar nada, o Supremo está nos censurando, é o que embasa os ataques recentes dos bolsonaristas. Ataques que foram vias de fato no 8 de janeiro e agora ganham um verniz jurídico constitucional, que não é. Nesse sentido, a extrema-direita venceu, porque naturalizou esses projetos de reduzir o poder do Supremo. Então eles conseguiram aprovar no Congresso, o Lula vetou o marco temporal, uma tese completamente inventada que o STF já estava na iminência de considerar ilegal. Aí eles vão lá, vão aprovar, o Lula derruba, eles vão lá e vai ficar essa briga que vai parar no Supremo, o Supremo vai considerar ilegal. E vão dizer que o Supremo está extrapolando as suas funções. Sendo que é prioridade para o Brasil, gente? É prioridade para o Brasil? A gente teve um presidente que fez o que fez. 2 pessoas na República poderiam freá-lo. O presidente da Câmara, que tinha diante de sua vista centenas de pedidos de impeachment, ignorou. E o Procurador-Geral da República, que é responsável pelos crimes comuns. Não fizeram nada. Não era o momento de pensar esse mecanismo? Vamos pensar hipoteticamente. Hipoteticamente, um presidente comete crimes em série. A gente pode depender de 2 pessoas para frear um presidente, um dos quais o PGR indicado por ele, o outro que poderia, hipoteticamente poderia se vender, criando um orçamento sigiloso. Estou criando um nome aqui, um orçamento sigiloso. Essa não deveria ser a preocupação? Só que a extrema-direita consegue pautar e reverte toda a fúria para essa mudança no Supremo. O STF é comunista? Não, o STF não é comunista, mas se as pessoas passarem a achar isso. Na linguagem do marketing, essa base já está aquecida. As pessoas entendem que existe uma ameaça comunista. Elas não vão se apegar à definição do Barroso de comunismo. Se o bolsonarismo conseguir evoluir essa ideia e conseguir associar para esse 52%, ou boa parte disso, o STF ao comunismo, aí temos um problema. Porque já tem muita gente, mais da metade dos brasileiros, achando que sim, há uma ameaça comunista. Resumo, não pode brincar. Então o governo Lula parece que trata a eleição de 2022 como se tivesse sido um passeio no parque, como se não tivesse sido uma eleição dura. E para mim a lógica de eleição continua. É eleição todo dia, é dia da marmota, é mito de Sísifo. É sério. Eu acho e entendo que os progressistas não tenham problema em ficar ouvindo comunismo. Ou porque sejam simpáticos ao comunismo, ou porque entendem que não existe a chance de haver algo parecido com um regime comunista no Brasil. Esse é o meu caso. Mas a gente tem que ficar atento
Eu vou ficar sem fazer vídeo um tempo, vou estar de férias, vídeo grande. Então pensa nisso. Pensa nisso. Tudo bem, não tem comunismo, mas para que o deboche? Para que o deboche? E para que deixar essa palavra comunista transbordar a extrema-direita? Hein? Falei de comunismo e vou falar no lugar onde existe comunismo. Ou pelo menos existe uma ameaça comunista. Existe uma ameaça comunista gigantesca contra o Brasil. É hora de ir para a nossa imersão no suprassumo da redução do orvalho e do néctar do chorume do bolsonarismo, também conhecido como Vê no Zap. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vi no Zap. Eu coleto as informações, invenções, diversionismos, desinformações, chame como quiser, dos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Ponho nesse grupo chamado Coluna Garronde, onde só tem eu para compartilhar com você. Por algum motivo eu chamo isso de amor. Natal, vamos falar aqui de Cristo? Ah, gente, pra quê? Pra quê? Então é Natal, o que você fez? Se você é um bolsonarista, você tem que combater o comunismo o ano inteiro. Então, o que é Natal? O que você fez? Combati o comunismo. Então tem uma mensagem de Natal para você. De quem? Dele, do padre Kerson, o padre Kelvin, o padre de festa junina. E repare, você gosta de cinema? Repare nesse plano sequências. Essa abertura tá linda. Nós estamos vivendo tempos muito estranhos. E eu queria direcionar-me a você. Você cristão, que acredita em Jesus de Nazaré. O comunismo não tem nada a ver com o cristianismo. O comunismo, se nós olharmos a história recente, o comunismo matou milhões de pessoas na Rússia. O comunismo escravizou dezenas, centenas, milhares de pessoas. O comunismo suga do outro, manipula o outro, escraviza o outro, tira Deus da vida do outro, empobrece o outro. Então, comunismo e cristianismo não combinam. Padres e pastores, nós precisamos nos unir para conduzir melhor o nosso povo, para que nós possamos juntos não permitir que as forças comunistas devorem o nosso país. Gente, eu sou daquele tempo em que comunista só comia criancinha. Agora o comunista devora o país. Devora o país. O comunismo é goloso, não é mesmo? E ele acha que padres e pastores devem conduzir o país. Como é que a gente responde a isso? Deus me livre, né? Essa ideia de que assassinato, escravidão provocados pelo comunismo. Como se, na história, ele falou de história, na história do capitalismo não tivesse isso. Né? A escravização de um continente inteiro pelos europeus, um tráfico para outro continente, foi tudo feito por quem, gente? Foram comunistas? Não tinha nem comunismo naquela época. Bolsonaro está inelegível até 2030? Não. O próprio Bolsonaro está plantando essa dúvida, olha só. O presidente do TSE em 2026 será Cássio Nunes, que eu indiquei. O vice-presidente do TSE em 26 será o terrivelmente evangélico André Mendonça, que eu indiquei. Mesmo ele sendo declarado inelegível pelo TSE, com Cássio Nunes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral em 2026 e com o vice ali, junto ali com ele, o terrivelmente evangélico, as coisas poderiam mudar. As coisas poderiam mudar. Eu acho engraçado porque ele acusa o Lula de politizar o STF, botar um comunista e tal, e ele assume que ele faz isso, né? Ele indicou pessoas que podem vir a salvá-lo. O importante, não passar a ideia de derrota, até agora ele não indicou um sucessor. Porque assim que ele indicar um sucessor, ele perde o protagonismo. E tem uma especialista que vocês viram, né, que fala depois dele, ela só repete. Então, segundo os bolsonaristas, ele vai poder concorrer em 2026. E aí é curioso, vamos pensar nesse caminho. O Nunes Marques e o terrivelmente evangélico, eles poderiam reverter a decisão do Bolsonaro, que condenou o Bolsonaro. Só que isso no bolsonarismo, eles poderiam, quer dizer que eles vão, tá? E depois, quando eles não conseguirem, quer dizer que o sistema comunista está contra eles. Anota o que eu estou dizendo. É perseguição. Agora vocês vão ver uma coisa que é uma maravilha da tecnologia, é um curta. Na verdade, era um média-metragem, porque ele fez um vídeo longuíssimo e eu dei uma cortada. Mas fiquem de olho na produção cinematográfica. Importante, a figura do homem comum, que vai contar todas... O que tá pra acontecer, anota aí, hein? 72 horas? Talvez. Quem é melhor para representar esse homem comum do que um caminhoneiro? Bom dia Brasil.
Bom dia, nação brasileira. Estou aqui, ó, para convocar você, nação brasileira, e toda a minha categoria de caminhoneiro que queira mudar o Brasil. Como eu estava falando, estou aqui, pessoal, ó. Sempre honrei e vou honrar essa bandeira pro resto da minha vida. Como todos me conhecem, né? Nós estamos aí programando um movimento único, para que a gente possa convencer o mundo que o Brasil vai fazer igual El Salvador. Mas é El Salvador quem fez foi o presidente. Nós não temos presidente para fazer isso. E digo a você que a nação brasileira já está acordando. Muitas pessoas do agro, caminhoneiro, os empresários estão acordando. Não tem mais saída. Nós estamos num labirinto e precisamos sim dar um basta nesses comunistas. O El Salvador é um país pequeno, mas foi um grande exemplo. O presidente lá construiu um enorme presídio para os próprios políticos. E por que não aqui no Brasil? Nós temos um Brasil tão maravilhoso, tão rico. Cadê os homens brasileiros? Os homens de culhão, para em breve, não temos data marcada, a gente parar esse país. Nós precisamos dar um blackout no país. Nós não aguentamos mais essa ditadura. Em breve nós iremos marcar a data. Estamos aí prestes a marcar uma data para a pauta certa, a pauta única, que é uma intervenção civil seguindo de uma militar. Os militares vão fazer a limpeza e depois vai voltar, o exército vai entregar de novo para a mão da nação brasileira, porque as Forças Armadas pertencem à nação brasileira. O povo está acima do presidente e o povo está acima das Forças Armadas. Nós precisamos levantar nossas Forças Armadas. Ah, mas ela nos traiu, não importa se traiu ou se não traiu. Ela é obrigada a fazer. Quando seu filho faz uma coisa que você não quer, você vai lá e corrige ele, dá palmada na bunda dele, ele tem que lhe obedecer. E se eles não fizerem, aí eles vão levar um castigo, porque vai vir pessoas de fora para fazer o que o povo brasileiro quer. É isso aí, pessoal. Vocês têm que acreditar. Tá, vocês têm que acreditar, tá? Se tudo é errado, vem umas forças de fora. Talvez outros planetas, outras galáxias, não sabemos. Ele fala para a nação brasileira, afinal todos o conhecem. Temos um exemplo de El Salvador, né? O Bukele é um exemplo mundial. É um exemplo mundial que ele diz que construiu presídio para político. Na verdade não é para as gangues, mas tudo bem. Está se fazendo um movimento com agroempresário, né? Aqueles que têm, cada um deles vê o comunismo como uma coisa e todos se unem contra o comunismo. Precisa dar um basta nos comunistas. O Brasil é um país lindo, sempre tem essa coisa, nossa terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, do que a terra mais garrida, seus visões de campos tem mais flores, né? Tem que exaltar as belezas naturais. E tem uma coisa importante, ele convoca homens de culhão. Homens de culhão, porque você sabe que para mudar o país você precisa ser cis e possuir um saco escrotal. Não aceita mais ditadura, né? Porque assim, o que é ditadura? É um governo com o qual você não concorda. Esse movimento vai gerar um blackout, sugiro pedir uma ajuda, uma consultoria para Enel. Não tem data ainda, vamos marcar. Tipo, eu sou carioca, eu conheço isso. Pô, passa lá em casa. Ou então aquele quando eu era criança, na volta a gente compra. É isso. Não é nem o save the date, porque o save the date tem que ter um date para salvar. Esse não. É o save, mas não tem date. Então fica aí talvez 72 horas, Godot tá voltando. Primeiro tem que ter uma intervenção civil, para depois os militares virem, porque o poder é do povo, né? É tipo 64, sabe? Os militares vão intervir, o poder é do povo, tá bom, rapidinho, 25 anos a gente devolve. Um pouquinho de lucidez. Ele fala assim, mas ela nos traiu, falando das Forças Armadas. Aí tem uma coisa meio, né, Nelson Rodrigues, um pouco mulher de malandro, aí fala assim, não importa. Ela vai mudar. Ele vai mudar. Tem essa coisa, né? De uma coisa meio rodrigana, como eu disse. E aí, para explicar, porque tem que fazer uma coisa simples, ele fala assim, as Forças Armadas é como um filho. Né? Um filho armado. Seu filho possui tanques, aviões e navios de guerra? Não sei. É como um filho, você espanca o seu filho e resolve o problema, tá bom? Então ele, de alguma forma, vai espancar as Forças Armadas. Ou a organização armada, devolve o poder para os civis desarmados? Não sei. Né? Mas o povo está em cima das Forças Armadas, devolve o poder. Tá. E se não devolver, tem essa intervenção de fora. Não sei de onde, mas vai vir uma intervenção de fora que resolve, tá bom? Então fica tranquilo, tá bom? Quando? Talvez 72 horas. Ó, e a mesma ideia está reproduzida aqui nesse meme, que fala assim, aos autônomos e empresários, não peçam nota, não emitam nota, a economia já colapsou. É porque assim, quando você deseja, acontece. Em janeiro, terão que pagar juros de 60 bilhões. Então, assim, nós temos aqui alguém que é anticapitalista, tá bom? Nesse momento, os bolsonaristas são anticapitalistas. Sem arrecadação, o sistema inteiro vai parar, hospitais vão parar, escolas vão parar, tratamento de água e esgoto vai parar, energia elétrica vai parar,
Tudo democraticamente, como dizem na nossa cara. Ha, 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 ha. O eu lírico dessa poesia aqui, ele tá fora, assim, tudo vai parar. O hospital vai parar. Eu não preciso de hospital. Escola, não preciso de escola. Água e esgoto, não preciso. Então, todos esses transtornos provocados por essa suposta paralisação inventada não afetam. É como se eles fossem assim, o brasileiro vai sofrer. E vai ter muito problema, mas a pessoa não vai sofrer. Vai ficar sem água e esgoto, tranque. Tem um vídeo aqui do senador Magno Malta, esse vídeo é velho, mas está circulando, é aquela coisa, o ISD do bolsonarismo, você recicla, tá valendo. Ó, gravíssimo, o PT, ó, importante isso, ó, o PT mandou, o TSE, o PT manda no TSE, vocês já sabem disso, mandou o TSE caçar os mandatos e tornar inelegíveis todos os deputados do PL. Guerra civil à vista, tipo, tranquilo, vai ter guerra civil, tá? Tô avisando pra vocês, tá? Imprescindível fazer esse vídeo chegar a cada brasileiro, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. O mundo está preocupadíssimo com isso. Repassem, divulguem, compartilhem até todos estarem cientes. Urgente, agora às 18 horas. 18 horas de que dia? Pouco importa, porque isso aqui já está circulando há muito tempo. Alguns canais já informaram que todos os políticos eleitos com algum tipo de ligação com Bolsonaro serão caçados. Aí aquelas vírgulas aleatórias, porque né, a pessoa não respeita a Constituição, vai respeitar a língua portuguesa. E aquela ideia de só querer, tá bom? Então, se você repassar para 5 pessoas, ó, no mínimo, tá? Repassou, resolveu o problema. Tem isso aqui que eu acho super bonito, que é assim, o que é bolsonarismo? E aí é segundo Caio Coppola, que ele... Eu não sei como definir a profissão desse senhor. Segundo Caio Coppola, espero que não tenha sido ele por alguns motivos, mas principalmente porque ele tem domínio da língua portuguesa. Eu acho que ele deveria processar essa pessoa pela falta de proficiência na língua portuguesa usando o nome dele. Mas aí é um critério dele. Ele diz aqui, o suposto Caio Coppola, o bolsonarismo nada mais é, vírgula, que um grupo seleto de brasileiros, vírgula, cansados da safadeza de políticos sujos. Tá bom? Vírgulas, 1000. Grupo seleto, tá bom? Grupo seleto. Ser bolsonarista é apoiar as próximas gerações, tá bom? Sinto orgulho de fazer parte desse grupo seleto, de novo, muito selecionado, gente, assim, ó, na peneira, o chorume, o néctar do extrato, da quintessência do bolsonarismo é isso aqui. Sinto orgulho de fazer parte desse grupo seleto. Se este também é o seu caso, repassem... Ai, gente, difícil. Porque ele põe aqui no singular e depois no plural e fica difícil. Se este também é seu caso, repassem essa mensagem, vírgula, para que mais pessoas possam estar conosco nesta caminhada. Sou o Bolsonaro, tá bom? Então, né, eu acho interessante essa ideia de povo escolhido, povo seleto. E tem um verso do Jorge Drexler, que é meu cantor favorito, e ele fala... No hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Ele diz, não há povo que não se acha o povo escolhido. Tem muito disso, né? Até a ideia do Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. Deus é brasileiro. Que p*** nenhuma. Vocês gostam de áudio. Eu sei que vocês gostam de áudio. Porque parece que com áudio, assim, flui mais a ideia. A pessoa pode tecer mais barbaridades. Como se confirma uma ideia? Porque a gente já viu que vai ter guerra civil, ó. Estão falando aí ter guerra civil. Como é que você confirma? Repetindo, uma coisa meio Goebbels, tá bom? Eu não vi o rosto desse cidadão, mas eu acho que é aquele cidadão no caso da testosterona. Vai ter guerra civil e tem uma fonte. Quem será a fonte do senhor no caso da testosterona? Na voz em off. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu quase não me manifesto aqui nesse grupo, mas eu vou compartilhar com vocês o que está rolando nos outros grupos onde eu estou participando. A prisão do Bolsonaro foi dada como certa para o final de janeiro, ou na posse do Flávio Dino. Sebastião Coelho falou ao vivo na Jovem Pan para o pessoal da direita, os patriotas, se prepararem, porque uma guerra civil é dada como certa. E também já rebateu e acusou o STF, que a culpa da guerra civil que vai estourar no Brasil, a culpa é do STF. E para o povo se preparar, gente, que eles vão botar aquela PL da censura para votar na miudinha, na madrugada, para tentar nos calar, porque a prisão do Bolsonaro vai repercutir muito. E eles querem censurar a mídia primeiro, as redes sociais, para que não haja o alarde da prisão do Bolsonaro. Que a prisão do Bolsonaro vai ser o estupim para a guerra civil no Brasil, gente. Preparem tudo que vocês tiverem, gente, em casa. Já deixa o facão afiado, porque... a guerra civil é dada como certa. É dada como certa. Deixa o facão afiado, tá dada como certo. Ou
depois da posse do Dino ou no fim de janeiro. E a fonte é o Sebastião Coelho. Sebastião Coelho já andou por aqui, só que eu não sabia o nome dele, eu conhecia o rosto dele, que é o advogado dos golpistas lá no STF. Ele estava lá no STF defendendo os clientes. Ele defendeu os clientes? Não, ele resolveu atacar o Supremo Tribunal Federal. Eu não ouvi a declaração do senhor Coelho, então eu estou me baseando nesse senhor no caso da testosterona, e segundo ele o cara falou, tá? E segundo, a voz em off falou, então vamos acreditar, né? Porque a gente tem fé, vamos acreditar no que ele falou. Segundo a voz em off, a guerra civil está dada como certa, e a culpa é de quem? A culpa é do STF, segundo a voz em off, citando o senhor Coelho, tá? APUJ. Você lembra do APUJ? Eu respeito as regras da BNT. Então vão aprovar a PL da censura. Imagina os bolsonaristas, nada surgindo, aquele povo não vai gritar. Porque depois que aprovada a lei, vai ser uma prisão secreta do Jair Bolsonaro, porque a lei vai silenciar tanto os meios de comunicação quanto as redes sociais. Então vai ser uma prisão secreta. Entendeu? Deve ser tipo aquilo que acontecia na ditadura militar brasileira, as pessoas sumiam, vai ser isso, né? Deve estar confundindo aquele Brasil pós AI-5. Então vai ser assim, não vai poder divulgar, então vão prender o Bolsonaro e vão contar pra ninguém, tá bom? Então o Bolsonaro vai sumir, ninguém vai dar conta, ninguém vai sentir falta, né? Textão, você gosta de ler textão? Eu odeio ler textão. Só que eles fizeram uma tecnologia do bolsonarismo que é o textão que fica correndo e tem uma voz. Premissas, ameaça comunista, tá bom? E a eleição teve fraude, tá bom? Não é suspeito, não, teve fraude. E preparem, vocês que já são escolados aqui no VinoZap, vocês vão naturalmente, mas para quem não é, eu vou dar essa dica. Ficar buscando aquele sujeito oculto, eles. Tem sempre um eles contra o qual os bolsonaristas têm que lutar. Então, voz em off, lendo um texto na tela, eram 6 minutos, eu cortei para ficar só o néctar, chorume, suprassumo do orvalho do bolsonarismo, vocês sabem, né? Então vamos ouvir. O caminho para salvar o Brasil. Fraudaram as eleições e tomaram o poder. A fraude foi mostrada, provada, comprovada, atestada, confirmada e escancarada. Não adianta fazer manifestações, ir para as ruas, acampar em frente aos quartéis, fazer greves, passeatas, fechar comércios, gritar, protestar nas redes sociais. Nada disso adiantou em tempos de outrora, nem em outros países onde o comunismo foi instalado e nem vai adiantar aqui no Brasil. Comunista só deixa o poder na força, ou melhor dizendo, na bala, no confronto armado. 1. Inteligência o pessoal de direita tem, e muito mais do que o outro lado. 2. Existem centenas de coronéis, majores e capitães do exército altamente contrários ao regime comunista, que estão por um fio para se rebelarem. Eles precisam ser excitados para entrarem em ação, e assim farão pela nossa nação, sem nenhuma sombra de dúvida. Essa carta é destinada a todos os políticos de direita. Façam com que ela chegue para Carla Zambelli, Gustavo Gayer, Bia Kicis, Coronel Girão, Magno Malta, Marcel Vata e todos os outros, comprovadamente de direita, eles de alguma forma precisam ajudar no sentido de pessoalmente viajar pelo Brasil para conversar com todos os coronéis, majores e capitães do exército que conseguirem, engendrando o maior movimento de resistência armada do planeta. Dada a ordem, o caminho é ir para Brasília, tomar o Congresso, o STF, o Palácio da Alvorada e decretar o estado de sítio no país. A esquerda oferecerá resistência, haverá confrontos armados e uma possível guerra civil. As forças armadas são muito maiores do que as ordens de poucos generais covardes. Precisamos de uma insurgência militar a favor do povo brasileiro. É hora dos políticos de direita trabalharem para salvar o Brasil. Não haverá outra oportunidade. Ajude a divulgar, sem medo. Faça sua parte. Avante. Tô fazendo a minha parte avante, tá bom? Tô aqui divulgando. Então, é uma carta. Desculpa, gente, não é um textão. É uma carta para os políticos de direita. Política de direita é política bolsonarista, né? O resto é comunista. Então, guerra civil, tá? Tranquilo. E tranquilidade. Vai ter guerra civil. Tranquilo. É uma revolta armada contra o comunismo, e como você combate o comunismo com bala necropolítica. Então, a direita tem que usar inteligência, que o outro lado não tem, breaking news. Repete essa ideia velha de que as baixas patentes estão na iminência de se rebelarem, precisa só de um empurrãozinho, talvez mais 72 horas e vai rolar.
E tem aquela lógica da corrente, você repassa, 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 aí funciona. Quanto mais você repassar, mais funciona, até chegar aos políticos, tá bom? Que são os comprovadamente de direita, que são os bolsonaristas. É basicamente, traduzindo aqui, é organizar um golpe. Mas eles não falam, não, organizar o golpe não, é viajar pelo Brasil para organizar uma rebelião militar, uma coisa simples, né? O maior movimento armado do planeta. O maior movimento armado do planeta. Foi um homem branco hétero cis que escreveu isso, essa megalomania, essa autoestima típica do homem branco hétero cis. Então você vai juntar a galera de baixa patente para quê? Agora vamos lá. Para tomar o Congresso, o STF, o Palácio da Alvorada. Do Planalto não, deixa lá, o da Alvorada é residência, não sei porquê. E decretar o estado de sítio. Esses deputados que foram pelo vão decretar. Até Carla Zambelli, sítio, invade o Congresso, blá, blá, blá. Tá lembrando alguma coisa? Eu pensei no 8 de janeiro, só que não, que eles foram infiltrados. Tudo bem, em 8 de janeiro foram infiltrados, agora vamos roubar exatamente o plano dos infiltrados para realizar. Dessa vez eu não vou falar de discurso anti-vacina, hoje está sem, mas tem aquela categoria maravilhosa que é o pânico moral. Eu posso jurar que a pessoa que fez esse vídeo é aquela senhora que fica me interrompendo aqui. Chamou? Não, não chamei, você vai tomar cloroquina. Vamos ao vídeo. Ela jura aqui que ela não queria gravar. Apesar de ser um esporte. É um esporte da extrema-direita. O esporte favorito. Qual é o esporte favorito da extrema-direita? Imputar o crime de pedofilia aos opositores. É isso. Ela não queria, mas acabou gravando. Vamos ouvir. É inacreditável. Aqui está escrito: nós vamos transexualizar o seu bebê. E não há nada que você possa fazer. Cristãos de qualquer denominação, se liguem, Deus está morto. Eu quase nem tive coragem de gravar isso, tal blasfêmia. Acordem. Então acordem, estão acordados? Então tem alguns cartazes colados em algum lugar em BH, tá? Em algum lugar em BH estão colados esses cartazes que trazem uma coisa escrita. Quem está falando não sabemos quem é, então tem a frase ali de transexualizar as crianças, e também a fala que Deus está morto. A fala que Deus está morto é até um pouco velha. Um tal de Friedrich Nietzsche já tinha dito isso, mas não pode porque é uma blasfêmia. E blasfêmia, você sabe, não está no Código Penal. Vocês entenderam? É um vídeo de um lugar e isso é para passar a ideia de que esse é um fenômeno nacional. Então, não pode mais citar Nietzsche. Gente, segundo ela, não pode porque é blasfêmia, né? Com essa lógica assim, Handmaid's Tale, com baixo orçamento, que teria ali a Damares como a tia Lídia, não pode citar Nietzsche. Vocês sabem que nesse espaço de deboche, da editoria de deboche, dentro da coluna do Garrone, a blasfêmia tem lugar de destaque. E tolerância religiosa? Sempre, sempre, sempre. Agora, se irrita um fanático religioso, ganha bônus aqui. Amém? Você quer estar no mesmo céu que essa gente? Tem aqui a necropolítica. Eu já falei de necropolítica, mas nunca é demais. Temos aqui um exemplo que vem do Japão. E eu vou ler aqui. E foi assim que um herói livrou o Japão do comunismo. Uma pessoa livrou o Japão do comunismo. O resto é história. Então, vamos testar o nosso japonês? Então, o Otoya Yamaguchi, que deve ser parente daquela médica que indicava cloroquina, matou o líder socialista Inigero Azunuma com uma wakizashi, que eu imagino que seja um objeto cortante, uma espada, enquanto discursava em rede nacional no dia 12 de outubro de 1960. Ou seja, como é que você resolve o problema? Já que a gente tem uma ameaça comunista no Brasil, como é que você resolve? Como fez esse herói? Olha o herói! Um herói! O que heróis fazem? Assassinam os opositores. Aprendemos no Vinozap. Gente, eu falei de Natal, mas não acabou. Vocês acham que eu tinha acabado de falar de Natal? Não acabei. Você já comprou seu presente de Natal? Não sei que momento você está vendo isso. Se já tiver passado o Natal, pode ser de aniversário, no dia dos pais, no dia das mães, no dia do trouxa. Você escolhe aí. Eu não vou adiantar qual é o presente, mas eu já digo que tá a Guerra Civil. Tá para acontecer a Guerra Civil. Dá para usar na Guerra Civil, tá bom? Você já tem um lookinho para a Guerra Civil. E aí, pessoal? Bom, o Natal tá chegando. E vocês já escolheram o presente de Natal de vocês? Bom, eu já ganhei um presentão. Quero compartilhar com vocês aqui em primeira mão. Um presente autografado pelo nosso presidente Bolsonaro. Uma linda grife que tá surgindo. Para quem não conhece, ó, olha que lindo. Bandeirinha do Brasil. Seja para você mesmo ou para presentear quem você gosta, tá aqui uma boa sugestão.
Uma ótima sugestão. Curtiu? Muito bom pro verão, gente. O verão tá chegando, uma botinha dessa, ó, maravilhosa. Vamos torcer, pelo menos, para ter sido fabricado nacionalmente e não só terem botado a etiquetinha com Bolsonaro em um tênis feito na China. Vamos torcer para que isso tenha sido feito. E tem um autógrafo do Bolsonaro. É um autógrafo de verdade? Eu acho que não, porque aquela assinatura ali eu poderia aqui entrar no Wikipedia, olha aqui a assinatura dele. Tá, que eu podia pegar isso aqui, botar numa caixa de sapato e falar assim, foi autografado pelo Bolsonaro. Mas se ele tá dizendo que é verdade, é verdade. Verdade é uma coisa que confirma o que você já pensa. Se é apologia ao mito, é verdade. Então fica aqui umas dicas de presente para você usar em qualquer situação. Esse foi o quadro no Zap. Gente, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que Bolsonaro vai concorrer às eleições, vai ter paralisação geral, vai ter pedido de intervenção civil seguido de intervenção militar, né? Tem os deputados de direita, aqueles comprovadamente de direita, estão insuflando, devem insuflar as baixas patentes. Vai ter guerra civil. E para essa guerra civil a gente já tem um lookinho, porque você já tem a sua camisa da seleção brasileira. Você já tem a bandeira do Brasil que você enrola no pescoço. Você segura o celular com uma mão. Agora, seguindo a sugestão do cara do áudio, segura o quê? Um facão com outra. E no pezinho tem o quê? No pezinho tem a botina do Bolsonaro. Bolsonarismo, gente, também é moda. Natal chegando, eu tô aqui vestido de árvore, tá bom? E vocês não sabem, gente. Vocês vão dizer que eu sou um ótimo ator. Por quê? Esse vídeo provavelmente vai ao ar atrasado e eu caí de bicicleta. Pra variar, eu caí de bicicleta. Usem capacete, tá bom? Não quebrei nada, mas eu tô completamente dolorido e eu fingi pra vocês que tava tudo bem, mas não estava. E eu acho que isso é um exemplo de como... E tem aqui a tela. Isso aqui é o resultado da queda em mim, e isso aqui é o resultado da queda no meu computador. Eu tinha vendido um rim para comprar uma passagem para o Rio de Janeiro, agora vendi o outro para trocar a tela do computador. Esse lugar aqui não é um espaço para compartilhar a vida pessoal. Os meus problemas não estão aqui, eu passei por situações bastante delicadas nos últimos meses, ano, e não estava aqui. Pelo contrário, aqui é o lugar desse encontro, que eu faço questão de estar aqui, eu tô com isso aqui, faço questão. Foi super difícil montar esse cenário com um braço só, porque eu tô sem força nesse braço, tá? Uma coisa horrível. Não tá quebrado, tá? A ideia aqui é discutir ideias e não falar da vida pessoal. Nesse sentido, tem uma notícia para dar para vocês. O Francisco passou por umas situações muito difíceis de saúde. Ele é um cachorro velhinho, tem 12 anos, o que para Bulldog é muito. Não à toa, na semana passada eu não botei vídeo dele porque não tinha como. Não tinha absolutamente como fazer vídeo dele, porque ele não tinha um vídeo possível de ser mostrado. Ele está bem. Ele está bem. Super bem. E eu vou mostrar na coluninha do Francisco, que eu acho que vai ser a última. Porque como a ideia aqui não é mostrar a vida pessoal, eu mostrar o Francisco em situações delicadas, de fragilidade de saúde, seria explorar a vida, não vou falar pessoal porque ele não é uma pessoa, mas eu não quero. Aqui é para divertir, então eu acho que não vai ter mais coluninha do Francisco, tá? Acho, não sei. Durante as férias com certeza não, eu vou voltar em fevereiro, com vídeo mais longo e tal. Quero poupá-lo, tá bom? Posso mudar de ideia. Se eu achar que ele tá super bem. Ele tá bem. Hoje ele tava super bem quando eu gravei esse vídeo. Tava super bem. Super bem. Mas como ele esteve muito, muito mal, isso me fez pensar, tipo, não posso explorar um cachorro para produzir conteúdo pro YouTube, tá? Enfim, já falei demais. Então, Colando Goni fica por aqui. Um beijo. Tchau. Até a próxima. A seguir, mais uma coluninha do Francisco. Gente, vocês conhecem essa pessoa aqui? Olha que uma bonita. Olha ele aqui. Olha, depois de certos apuros, ele e eu, né? Ele e eu, depois de certos apuros. Né, Franciscão? Tá bem, ó. Rabicó ali, ó. Ó o rabicó. Né, Franciscão? Tem um amiguinho dele ali.
que fica aqui um abajur, aqui é um macaquinho, ele fica aqui todo relaxado. Depois aqui, ó, teve que raspar a perninha e tal, né? Assim ele termina o ano de 2023, nessa coluninha do Francisco de fim de ano. Tá lá, acabou de acordar, deve estar um pouco cansado, dormiu a noite inteira e tal, precisa dormir mais um pouquinho, não é mesmo? Então, Francisco, feliz ano novo, Francisco.